graça e a paz do Senhor a todos que nos veem hoje, todos que estão aí ligados nesse culto. Nós queremos convidar os irmãos para nessa hora cultuar ao Senhor. Hoje nós vamos ter o nosso culto de doutrina nesse novo formato, por conta das dificuldades que temos tido esses dias. Mas de uma coisa eu sei: nós não podemos parar de cultuar o nome do Senhor. E nós queremos convidar você nessa hora, para que você venha participar desse momento de adoração, esse momento de crescimento na presença de Deus. E assim então continuarmos dia após dia, sendo edificados pelo Senhor através da sua palavra. Queria convidar você para fazer uma oração nessa hora. Chama todo mundo que está em casa nessa hora e senta todo mundo no sofá. Pega na mão aí do marido, da esposa, dos filhos. E vamos orar ao Senhor todos juntos nessa hora, no nome de Jesus. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que temos, Senhor, nessa hora de falar contigo, de cultuar o teu nome, Pai amado, de entoarmos hinos de louvor a Ti. Meu Deus, nessa hora eu quero te pedir, Senhor, alcança a nossa vida que estamos aqui, alcança os nossos irmãos que estão em casa, meu Senhor, para assistir esse vídeo, Pai, e que no nome de Jesus, Pai amado, seja uma graça, meu Senhor, repartida sobre nós nessa noite. Meu Deus, que a Tua palavra venha mais uma vez, ó Pai, ao nosso alcance, e ela venha, Pai amado, e cause, meu Senhor, mudança na nossa vida. Meu Deus, nós te pedimos a Tua revelação nessa noite, para que assim, Senhor, venhamos ser transformados e edificados por Ti. Fica conosco nessa noite, Espírito Santo, e nos abençoa, pois é assim que te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Queria convidar você para adorar o Senhor nessa hora. Você que está aí na sua casa, nos ajude nessa hora a engrandecer, a bendizer o nome desse Deus que não é só poderoso, mas é todo poderoso. Aleluia. Estou aqui com o Ministério Moriá nessa noite, e eles vão nos ajudar nessa hora do louvor. E você também canta aí na sua casa em nome de Jesus. Aleluia. Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Aleluia. Nesse momento vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. E nós queremos te convidar nessa noite para adorar o Senhor, aleluia. Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus. Deus, e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Queria ler um texto nessa noite com os irmãos. Abra sua Bíblia em casa, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler mais uma vez esse texto versículo de número 42. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42, nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 43 diz: e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós estamos em um culto de doutrina, um culto de ensinamento cristão. E mesmo dentro desse contexto de estarmos fazendo esse culto online, nós queremos trazer a memória dos irmãos de que algumas coisas são fundamentais na nossa vida como igreja. Algumas coisas que a Bíblia nos revelam para nós nessa noite, irmãos, não podem ser esquecidas. O texto fala da igreja primitiva. E na hora que o texto fala dessa igreja que tinha o poder de Deus, dessa igreja que era uma igreja muito avivada, ela começa dizendo que no começo dessa igreja, eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e das orações. Quero que você entenda uma coisa nessa noite. Mesmo sendo igreja na sua casa, aí onde você está com a sua família nessa hora, quem sabe com algum vizinho, não sei, mas eu quero que você entenda que você precisa continuar buscando a doutrina, que você precisa continuar, irmão, buscando a comunhão, que é de forma importante estarmos em oração. Nós não podemos parar essas atitudes tão somente porque nós não estamos mais no templo, tão somente porque nós não viemos mais de forma cotidiana ao templo e cultuar o Senhor aqui nesse lugar. Mas é necessário que você continue buscando ao Senhor na sua casa. É necessário que você continue buscando ao Senhor e esteja em comunhão com os seus, em comunhão também com os demais, e que você não esqueça o lugar da oração. É nessa hora que nós como igreja crescemos, quando nós valorizamos essas coisas: doutrina, ensinamento da palavra, comunhão e oração. Nós precisamos continuar nessa dinâmica, para que assim, dia após dia, a gente venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso eu queria vos motivar nessa noite a continuar sendo igreja aí na sua casa, mas não sendo igreja de qualquer jeito, uma igreja que estuda a palavra, uma igreja que vive em comunhão, e uma igreja que sabe que necessita de oração. Amém? Vamos orar por esse momento, orar por essa palavra devocional para nós hoje. Te agradecemos, Deus, por essa palavra, Deus, que veio ao nosso coração. Queremos engrandecer o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor começa a falar conosco através dos louvores, através da palavra, e nós bem sabemos que o Senhor tem mais de Deus para a nossa vida hoje, Pai. Portanto, o Senhor fica conosco através do Teu Espírito e nos abençoa, nos ouve aí dos altos céus, ó Pai, e nos responde nesse lugar. É assim que eu te oro, Deus, nessa hora. É assim que eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Nós vamos continuar adorando o nome dEle nessa noite, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. E mais uma vez você é nosso convidado para esse momento de louvor, para esse momento de adoração, no nome de Jesus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama.
passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Glória a Jesus. Aleluia. Eu queria dividir uma palavra da parte do Senhor nessa noite com você que nos ouve, com você que está aí na sua casa. Queria trazer algo de Deus para a sua vida nessa noite. Nós estamos falando nas doutrinas de quinta-feira. Nós estamos falando sobre uma temática que a gente já vem abordando há alguns dias. E nós estamos falando de organizar para prosperar, e nós queremos organizar a nossa vida por completo em todas as áreas que forem possíveis nós organizarmos, porque nós entendemos que a organização, irmãos, ela é uma parcela fundamental na nossa vida. Portanto, nós estamos falando sobre isso, e há algumas semanas nós estamos falando sobre organizar a vida espiritual. Isso tem sido uma tecla que nós temos batido muito nesses últimos dias, e eu quero mais uma vez falar sobre isso, sobre organizar a vida espiritual. Eu quero que você venha comigo num texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 3, no verso de número 19 em especial, nós vamos ler só esse. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e versículo de número 19. Aleluia. O texto sagrado diz o seguinte, irmãos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Deixa eu ler mais uma vez. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse é o texto que Deus nos deu para dividir com os irmãos nessa noite. E essa é uma porção bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, e quando nós falamos do livro de Atos, nós vamos entender que foram os feitos dos apóstolos, né? Que foi após a morte e a ressurreição de Jesus. Os apóstolos então começaram a externar a sua fé, começaram a se definir como discípulos, e assim então não negar aquilo que eles já tinham confessado antes. E assim então começou um grande mover de Deus naqueles dias no meio dos irmãos. É nessa hora que a igreja ela é constituída, depois da descida do Espírito Santo. Os irmãos bem conhecem essa história, né? O Espírito Santo vem sobre os irmãos e vem como uma capacitação espiritual sobre a vida daqueles que foram tomados naquele dia. E então houveram outras línguas, enfim. Foi um momento de grande poder de Deus externado aos seres humanos. Visto isso, Pedro então prega um sermão muito profundo, um sermão muito poderoso, que chama a atenção de todos que estão ouvindo, a ponto de ficarem sem saída. E depois disso, eles então não tinham outra saída a não ser arrepender-se dos seus maus caminhos. É nessa hora que a igreja cresce, é nessa hora que a igreja desponta. O poder de Deus está no meio da igreja. E como eu já li na palavra devocional, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam nas orações, no partir do pão, na comunhão. Era nisso que eles estavam detidos.
E quando eles se deteram a essas coisas, eu quero que você atente para comigo isso nessa noite. Quando eles atentaram para essas questões espirituais, a igreja começou a tomar um outro sentido. A igreja começou a tomar o seu formato primário. E assim então o poder de Deus era manifesto no meio dos irmãos. A ponto de que os que estavam dentro, no meio eclesiástico, no meio da igreja, eram abençoados. E os que estavam olhando do lado de fora, tinham um enorme desejo, ou era gerado um enorme desejo dentro deles, de participarem também dessa comunidade dos santos, daqueles que iam sendo salvos. Foi um tempo de muita graça de Deus revelada na igreja. E quando a gente chega no capítulo de número 3 que nós lemos, em especial no versículo de número 19, a proposta do escritor de Atos, que é Lucas, a proposta dele é: arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É um tanto quanto sugestivo essa hora, porque ele está fazendo uma indagação para aquelas pessoas, e o contexto que ele está falando é o contexto de uma cura que tinha sido realizada à porta do templo. Os irmãos tinham saído para um desejo da oração, e nessa hora que eles saem para a porta, que eles vão passando pela porta, tem lá aquele cidadão que ficava lá à porta, que ele era coxo. A história conta que ele era coxo, e então ficava pedindo esmolas. E naquele momento indizível, ele se encontra com Pedro e com João, e assim então acontece um milagre com ele. E da hora desse milagre, ele entra então para a igreja, ou dentro do templo, e assim então, ele começa então a saltar em sua sã saúde, e ele então é alvo do milagre de Deus naquele dia, e impacta todo mundo que está ao seu redor. É lógico, irmãos, que esse contexto também revela que as pessoas eles ficaram surpresos com isso tudo. E na hora dessa surpresa, eles ficaram atônitos, não souberam administrar essa hora que viram o homem andando, foram para cima dos irmãos de Pedro e de João, e então o encontraram como alguém que tinha realizado tamanho milagre. E começaram então a adorá-los, começaram então a se achegar a eles, e então tecer muitos elogios aos irmãos. Mas a grande verdade é que Pedro e João então chamou todos à razão naquela hora e disseram: não temos nada a ver com isso. A única coisa que fizemos foi orar e pedir ao Senhor, e foi o nome do Senhor que fez isso. E quando eles revelam o nome do Senhor, eles então, com muitas outras palavras, dizem que esse mesmo Senhor foi o mesmo que foi crucificado, foi o mesmo que foi chicoteado. Eles dizem que esse mesmo Senhor foi aquele que foi rejeitado por esse mesmo povo que estava lá nessa hora. E com muitas outras palavras, ele chega no verso de número 19 e diz: arrependei-vos. Antes ele diz: eu sei que vocês fizeram isso com ignorância, mas já que isso agora chegou aos seus conhecimentos, arrependei-vos dos seus maus caminhos, para que sejam apagados os vossos pecados, e vocês agora aproveitem de um tempo de refrigério nas vossas vidas. Pedro e João estão dizendo: é hora de se organizar, é hora de saber de onde vem o milagre, é hora de saber de onde vem a cura, é hora de saber quem é o Senhor das vossas vidas, é hora de vocês entenderem quem tem todo o poder em cima nos céus e também embaixo na terra. Pedro está chamando todo mundo à razão. Sabe para quê? Para uma organização espiritual. Porque as pessoas daquele momento queriam adorar Pedro e João por conta do milagre, mas logo entenderam que o milagre vinha de alguém muito superior. O milagre vinha do nome do Senhor. E eu quero tomar esse texto, ou esse versículo 19 hoje, e então tratar duas coisas hoje com a igreja do Senhor, com os irmãos que estão aí em casa, de uma forma muito confortável, talvez no seu sofá. E eu queria tratar nessa noite sobre organizar a vida espiritual a partir de arrependimento
e conversão. Arrependimento e conversão. Queria tratar sobre essas duas coisas, irmãos. E de uma forma muito prática, a gente vinha entender que nós necessitamos disso para ter uma vida espiritual organizada. Porque, diga-se de passagem, a desorganização espiritual está no nosso meio. Alcançou também a nossa geração. E nós estamos vendo um descontrole muito grande nessa área. E assim então se faz necessário falar nesses dias sobre essa necessidade. E hoje em especial falar de arrependimento e conversão. São duas coisas que nós não vemos de forma cotidiana nos nossos dias. São duas coisas que nós não conseguimos encontrar com muita facilidade, nem dentro das igrejas, irmãos. Nem dentro das igrejas nós não conseguimos mais encontrar pessoas que se arrependem e pessoas que de fato são convertidas. Pasmem nessa noite, mas é necessário dizer isso. Pessoas que estão vivendo, irmãos, como se Deus não estivesse vendo todas as coisas. E assim então não estão experimentando do bom de Deus na sua vida, porque necessitam entender o que é arrependimento e o que é conversão. E eu quero lhe convidar hoje para a gente atentar para essas duas coisas, porque sem elas nós não conseguiremos ter uma vida espiritual organizada, sem arrependimento e sem conversão. Portanto, eu quero começar sobre arrependimento. Aleluia. Eu quero ler muito hoje, quero ler alguns versículos com você. Você que está aí na sua casa, consulta aí na sua Bíblia para ver se está certo mesmo o que eu estou dizendo para você. Mas eu queria falar hoje, em primeiro lugar, sobre arrependimento. Se nós queremos ter uma vida espiritual organizada, nós precisamos ter uma vida de arrependimento. Nós precisamos entender isso. E o que é que significa arrependimento, irmãos? Arrependimento significa lamentação sincera por um mal cometido. Um lamento, um pesar, algo sincero vindo de dentro de nós por um mal cometido. Queremos ser espirituais, porém, irmãos, guardamos lixo nos nossos corações. Sabe por que eu digo isso nessa noite? Porque se arrependimento é esse lamento que vem de dentro de nós, um lamento sincero por um mal cometido, eu percebo que nos nossos dias as pessoas não sabem o que é isso, e tem guardado um mal, e eu chamo o mal de lixo, algo que não serve para nós. Se mal servisse para alguma coisa, nós guardávamos, irmãos. Mas na realidade, mal para nós, em uma linguagem mais expressiva, é como se fosse lixo. Não serve para a nossa vida espiritual. E muitas pessoas que não estão abertas ao arrependimento têm guardado lixo nas suas vidas, nos seus corações. Muitas pessoas não têm compreendido essa dimensão espiritual, irmãos, e têm guardado lixo dentro de si, rancor, mágoa, e pensa que isso está fazendo bem para a sua vida. Pensa que tomando esse posicionamento, irmãos, estão sendo abençoados ou estão se comportando como alguém que é espiritual. Quero que você venha comigo nessa hora no texto de João, capítulo de número 12, verso de número 40, diz assim a palavra do Senhor: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Essa é a situação das pessoas hoje. Estão cegas de entendimento, e por conta de estarem cegas de entendimento, eles não conseguem, irmãos, se arrepender do mal praticado. Porque estão cegos de entendimento, como João fala, irmãos, eles estão com o coração endurecido. E quando a gente está com o coração endurecido, ele não tem entrada, irmãos, para que o arrependimento chegue e assim proporcione liberdade para nós. A geração que nós vivemos, essa é a geração de coração duro.
Essa é a geração que não abre mão para um bem maior. É a geração que, ao invés de se alimentar do que é bom, se alimenta do que é ruim nas vossas vidas. E é uma geração que se diz ser espiritual, mas na realidade está juntando lixo dentro de si. As pessoas do nosso tempo estão cegas de entendimento. Elas não buscam arrepender-se do mal cometido. Pelo contrário, irmãos, ela alimenta esse mal dia após dia, só para dizer que não está errado, só para não assumir que cometeu um erro, só para não sair da postura. Irmãos, quantas pessoas eu já vi, quantos líderes eu já vi, quantos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, alguns ministros de louvores, enfim, alguns cristãos que preferiram guardar rancor no coração do que se arrepender do mal cometido, se arrepender daquilo que fez de errado. Atente comigo uma coisa, para o que Lucas diz no capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 31 e 32 diz o seguinte: Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pare para pensar comigo nessa hora. Se todo mundo tivesse uma vida espiritual saudável, Jesus não precisava, irmãos, falar conosco dia após dia. Jesus veio para os que estavam doentes, doente da carne, doente do espírito. E essa doença espiritual é a pior que tem. Pessoas que estão andando, que estão falando, que o seu corpo corresponde a todas as funções normais, mas a mente está doente e não consegue perceber isso. E o que Lucas está denunciando é isso, que Jesus não veio para os que têm saúde, não. Jesus veio para os que estão doentes, e doentes espirituais. E nós precisamos, irmãos, precisamos entender esse arrependimento. Sabe por quê? Porque o arrependimento abre a porta da graça para a nossa vida. Se você não consegue se arrepender daquilo que pratica de errado, a porta da graça está fechada para você. Se você não tem essa atitude, irmãos, de entender quando você errou, que entender quando você falhou, que entender quando você praticou algo que não foi bom para o seu irmão, e você não consegue pedir perdão, está errado alguma coisa. Está errado alguma coisa dentro da sua vida. E a porta da graça se fecha. O que é graça? É o favor imerecido de Deus que eu e você necessitamos. Por isso, se quisermos ter uma vida espiritual bem organizada, nós precisamos, irmãos, se arrepender, para que a porta da graça sempre esteja aberta. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que a misericórdia esteja sempre sobre nós. Vamos continuar. O mesmo Lucas, no capítulo 15 do evangelho que escreveu, que teve o prazer e a graça de escrever, Lucas capítulo 15, vai comentar umas 3 histórias que vai relatar aqui 3 momentos. Uma história vai falar da ovelha perdida, a outra história vai falar da dracma perdida, e a outra história vai dizer do filho pródigo, do filho que foi embora e depois se arrependeu e voltou. Mas pare para atentar comigo essas 3 histórias que Lucas narra de forma simultânea, uma após outra. E ele vai falando de percas, ele vai falando de decepções, ele vai falando de constrangimentos que pessoas passaram. E uma coisa eu sei dentro disso tudo, que o final dessas histórias vai ter algo em comum. Porque nessa hora do final de todas essas 3 histórias, a alegria que é expressada no momento em que as histórias se encerram, é que a alegria que é expressada no céu, a alegria verdadeira lá no céu, é quando um pecador se arrepende. Essas 3 histórias vão falar dessa alegria que os céus estão esquadrinhando, olhando na terra e buscando. É quando um pecador se arrepende. É quando alguém que errou, é quando alguém que falhou se arrepende daquilo que fez.
E se isso é verdade, eu quero que você entenda comigo que arrependimento traz alegria no céu. Em contrapartida, aquele que está de coração duro, aquele que não entende arrependimento, aquele que não abre mão disso, ou não abre mão para isso, ele causa tristeza no céu. E eu não quero que você responda para a pessoa que está do seu lado aí, nessa noite, mas faça uma indagação para você mesmo. Você está trazendo alegria aos céus, ou você está trazendo tristeza aos céus com as suas atitudes? Como é que você está se comportando nessa hora? Como é que o céu está te vendo nesse momento? É alegria que você gera lá pelo seu arrependimento, ou é tristeza? Porque como bons cristãos que somos, precisamos gerar alegria no céu por tudo aquilo que praticamos nessa terra. E você há de concordar comigo. Mas em contrapartida, é uma decisão minha e sua que precisa ser tomada. Porque arrependimento é característica de alguém que busca organizar a vida espiritual. Se arrependimento gera alegria no céu, irmãos, então é característica de alguém que tem interesse de organizar a sua vida espiritual. E quando a gente fala isso, a gente se lembra de tantas coisas que praticamos, tantas atitudes que muitas vezes no nosso meio, no meio da igreja, ou em lugares que estamos aí locados, tantas coisas que fazemos, irmãos, que não geram alegria, e que por não gerar alegria por conta dos arrependimentos que não temos por praticar tais coisas, a nossa vida espiritual também está bagunçada e a gente nem percebe. E uma vida espiritual bagunçada, ela não traz graça de Deus para a nossa vida. E assim vamos vivendo uma vida de qualquer jeito. E pensamos que estamos agradando a Deus, só porque estamos enganando as pessoas dessa terra. Você pode enganar o seu pastor. Você pode passar despercebido pelo seu líder, pela sua líder de senhora, pelo seu líder dos varões, enfim, pela sua liderança. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e também os maus. Por isso é tão importante a gente tomar uma atitude. A gente tomar uma atitude, visto, irmãos, essa questão do se arrepender do mal praticado. Porque se isso é verdade para nós, para a nossa vida, a gente precisa fazer uma lista de coisas aí que nós percebemos que não é boa nem para nós e nem para os outros, e assim então decidir, irmão, se arrepender de tudo isso. Se arrepender de atos cometidos no pecado, se arrepender da maldade praticada contra o próximo, enfim, seja livre dessa opressão, seja livre disso que está lhe prendendo, que está lhe barrando, seja livre disso, irmãos, que impede o agir de Deus na sua vida. Seja livre disso. Seja um cristão que tem uma vida espiritual organizada. Organizada. Primeira carta que João escreve, no capítulo de número 1 e verso de número 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos purificar, perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pratique o arrependimento. Olhe para as coisas erradas que você tem dito, que você tem feito. Acompanhe comigo. Arrependimento, arrepender-se ou arrependimento é a capacidade de entender, irmãos, que errou. Uma pessoa que se arrepende é aquela pessoa que entendeu que errou. Ele teve essa capacidade de olhar para dentro de si, das suas atitudes, e dizer: eu errei. Você lembra de Davi? No Salmo de número 51, ele não vai culpar ninguém. Ele chega para Deus e diz: Senhor, foi eu que pequei, foi eu que errei contra o Senhor, foi eu que cometi isso. E ele está se arrependendo dos seus maus caminhos.
Tem que ter coragem, irmãos. Tem que ter caráter. É a capacidade de entender que errou. É, sabe o que mais? É discernir o que fez mal ou bem. É discernir isso. O que se faz de mal ou de bem na sua vida. É quando você compreende que há uma ação maligna sobre você. Porque se nós entendemos que o bem que nós praticamos vem de Deus, irmãos, então o mal que praticamos vem da onde? Se o bem que praticamos nós temos o prazer de dizer é de Deus, vem de Deus toda a bondade. O mal que nós praticamos vem da onde? Nós temos dois extremos na vida: Deus e o diabo. Se o bem nós praticamos de Deus, o mal é da onde? Se fosse a minha sogra nessa hora, ela dizia que era do diacho. E eu concordo com ela. Concordo com ela. Porque nós damos lugar muitas vezes a ele mesmo. Nós damos muitas vezes lugar muito mais a ações que não agradam a Deus do que praticarmos o bem. E é necessário que a gente entenda isso, irmãos, para a gente não reincidir nos erros que praticamos. Você sabe o que é se arrepender? Se arrepender é equilibrar a vida a partir do que Deus instituiu na sua palavra. Se arrepender é isso. É equilibrar a vida a partir do que Deus instituiu na sua palavra. É entender que aquilo que você fez é errado. Por quê? Porque Deus disse que é errado. E ponto final. Se Deus disse que não é para fazer, então não faça. Se Deus disse que não pode, então não pode, porque vai te gerar coisa ruim. Então é equilibrar a vida a partir do que Deus instituiu na sua palavra. É ter uma vida espiritualmente organizada e não ter dificuldade de se arrepender quando necessário. Se é alguém que é espiritualmente organizado, se você for, irmão, você não vai ter nunca dificuldade de se arrepender quando cometer uma coisa errada. Você não vai ter nenhuma resistência para essa hora. Mas isso nos parece que não é uma verdade muito expressa nos nossos dias. Porque, diga-se de passagem, vez ou outra, eu vejo algumas pessoas no meio da igreja, irmãos, com resistência de pedir perdão para o outro. De pedir perdão, de entender que errou e falhou, que cometeu algo de ruim para o próximo. E se você é uma pessoa que tem uma vida espiritual organizada, então você não vai ter dificuldade de dizer: eu errei, eu falhei, me perdoe, estou arrependido daquilo que fiz. Isso é um princípio de alguém, irmãos, que quer ter uma vida organizada. Não se arrepender é se tornar depósito de atitudes más, né? Talvez você esteja aí no seu lugar, calado, mas na sua mente dizendo: eu poderia ter dormido sem essa hoje. Mas é a verdade que eu preciso lhe dizer. Se você decidir não se arrepender daquilo que você faz de errado, tenho que lhe dizer isso: você é um depósito de coisas ruins. Você decidiu guardar aquilo que não é bom. E eu quero lhe dizer mais: isso vai lhe fazer um mal. Isso vai lhe causar doenças. Guardar o que é ruim causa doença dentro de você. Por isso, é bem melhor você se organizar. É bem melhor eu e você se organizarmos e termos uma vida espiritual, irmãos, que nos deixa livre de toda a opressão, de tudo aquilo que o inimigo quer fazer por nós. Portanto, se há uma necessidade de você se arrepender de algo na sua vida, se arrependa e se livre desse mal. Se livre disso. E assim então tem uma vida mais equilibrada. Tem uma vida espiritual, irmãos, que exalta e bendiz o nome do Senhor. Portanto, eu quero que você, nessa noite, atente muito para isso que eu estou lhe dizendo. Arrependimento é lamentação sincera por um mal cometido. Se você fez alguma coisa nesses dias que você entende que não foi bom, é tempo de se arrepender. E não deixe se estender muito. Faça isso hoje, já, agora. E coloque isso por terra no nome de Jesus. Porque o desejo dos céus
é que eu e você venhamos ter uma vida espiritual organizada. E o arrependimento precisa estar à nossa vista. Em segundo lugar, nessa noite, se nós queremos ter uma vida espiritual organizada, eu quero que você atente para o que o texto diz. Atos capítulo 3, verso de número 19, o texto diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O texto fala dessas duas palavras, arrepender e se converter. E como a gente já falou de arrependimento, e falamos de uma forma muito breve, porque tem muito mais do que isso, eu quero também falar também algumas coisas sobre conversão. E é lógico também que é um tema muito abrangente, e por ser um tema muito abrangente, eu também vou falar de uma forma muito prática nessa noite. E eu quero falar conversão no sentido mesmo de cristãos, né? No sentido mesmo espiritual. E eu anotei aqui algumas coisas sobre conversão e queria dividir com você. Diz assim: conversão é a adoção de uma nova identidade, é tornar-se em um ser humano melhor, apontando para Cristo Jesus. Conversão é isso. É alguém, irmãos, que se apropriou de uma nova vida. É alguém, queridos, que de uma vez por todas agora vai ser alguém melhor nas suas atitudes, vai ser alguém melhor no seu viver, vai ser alguém melhor para as outras pessoas, e tudo isso é apontando para tudo aquilo que Cristo diz. E essa é uma palavra tão complicada de compreensão nesses dias, porque às vezes as pessoas olham para nós e eles querem entender que nós somos os convertidos, somos aqueles que deixamos as práticas antigas, e muitas vezes as pessoas não conseguem identificar isso em nós. Não conseguem identificar isso em nós. Então, vamos olhar o que é que conversão vai dizer para nós nessa noite. Conversão, irmãos, não é o mesmo que arrependimento. Foi por isso que Lucas colocou as duas palavras no texto. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Porque as duas palavras são duas coisas distintas. Duas coisas distintas. Por isso, eu queria dizer para você que conversão não é o mesmo que arrependimento. Por quê? Porque você pode se arrepender de algumas coisas e não querer mudar de vida. Eu posso me arrepender hoje de um mal cometido aqui, mas eu decido, mas eu não vou mudar o restante da minha vida. Eu posso me arrepender de duas coisas aqui amanhã, mas eu continuo com a minha vida do mesmo jeito em outras áreas. Portanto, arrependimento e conversão são duas coisas distintas. Arrependimento é um mal que precisamos é um mal cometido no nosso cotidiano, que precisamos atentar para ele. Mas o texto diz que nesse processo de arrependimento, nós precisamos se converter dos nossos maus caminhos. Se queremos ter essa vida equilibrada, se queremos ter essa vida, irmãos, sabe, diferenciada espiritualmente falando, precisamos ser convertidos. Precisamos ter essa atitude da nova criatura. Deixa eu ler para você um texto de Provérbios. Provérbios capítulo de número 28 e verso de número 13. Escute isso. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Você está entendendo como é esse processo? Eu posso me arrepender aqui agora de um ato cometido, mas se eu não deixar essa vida de erro, essa vida de falhas na minha vida de forma espiritual, eu não vou me converter nunca. Eu vou sempre reincidir em alguma coisa ruim. Eu vou sempre ter uma porta aberta para o inimigo usar a minha vida. E é por isso que é necessário, irmãos, nesse processo de arrependimento, apontar para a conversão, para a mudança de vida. Porque não dá para a gente ter uma vida só de encobrir as coisas. O texto de Provérbios está dizendo que não dá para a gente encobrir a nossa transgressão dia após dia. É necessário que a gente venha a confessar e alcançar misericórdia, mudar de vida.
A proposta divina para nós, irmãos, é que venhamos a uma análise. E essa análise de vida, a ponto de identificarmos a necessidade de arrependimento e mudança para a nossa vida. A proposta do céu é essa. Que a gente venha fazer uma análise da nossa vida. Olhar para dentro de nós. E assim entender dentro de nós, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, entendemos que precisamos de mudança. Entendemos que sozinho a gente não vai conseguir, irmãos. Vamos ser francos nessa noite. Sem Jesus a gente não vai conseguir nunca. Lá no próprio Evangelho de João ele diz: sem mim nada vocês podem fazer. E sabe o que a gente pensa? A gente às vezes pensa que a gente pode ser cristão sem Jesus. A gente pensa que a gente pode ser cristão andando do jeito que a gente quiser, sem as orientações dele. E isso é um engano. Isso é um engano. Porque não dá, não tem como. A gente precisa mudar os nossos caminhos. E para mudar esses caminhos, a gente precisa atentar para o que as Sagradas Escrituras dizem. Para o que as Sagradas Escrituras dizem como proposta de mudança para nós. Para que a gente venha ter uma vida espiritual mais organizada. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, né? Ele diz que com a ação dessas duas palavras, arrependimento e conversão, com essa ação dessas duas atitudes, experimentamos tempo de refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento e conversão, mudança de vida, traz para mim e para você tempos de refrigério. E sabe por que isso? Pela presença do Senhor na nossa vida. É tirar o pecado, é tirar a transgressão e colocar o Espírito Santo, colocar essa ajuda divina, colocar, irmãos, esse tempo, esse momento de santidade por nós. Atente comigo para uma coisa nessa noite. Por diversas vezes Jesus disse: vá e não peques mais. Por diversas vezes, o tempo em que Jesus esteve na terra, pisando nessa terra, ensinando, pregando, e assim então curando os enfermos, por diversas vezes ele disse: vá e não peques mais. Por que Jesus disse? Jesus disse isso porque Jesus não queria que você retrocedesse. Jesus queria que você avançasse. Jesus não queria que você voltasse às mesmas práticas, mas Jesus queria que você entendesse coisas mais espirituais nas vossas vidas. Por isso conversão é tão importante para nós, porque conversão é uma crescente, ou precisa ser uma crescente na nossa vida dia após dia. É deixar práticas, é deixar tudo aquilo que não agrada a Deus, é deixar tudo aquilo que não bendiz e exalta o nome dEle. Conversão, irmãos, é mudar a nossa vida por completo. Não é só uma parte, não é só um pedaço, mas é por completo. Quando nos arrependemos e deixamos as práticas antigas, começa em nós um processo de mudança. Começa na minha e na sua vida um processo de mudança. E essa mudança é pautada, irmãos, no que diz as Sagradas Escrituras. Acompanhe comigo um texto de Romanos. Romanos capítulo de número 6 nessa noite. Quero ler esse texto com você. Romanos capítulo de número 6, verso de número 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia. Você tem uma vida espiritual organizada, irmãos? Então você é uma pessoa convertida. Você é uma pessoa que anda em novidade de vida. Se você é uma pessoa espiritualmente organizada, você é uma pessoa que é nova criatura.
As suas práticas precisam respaldar isso na sua vida. Sabe por quê? Porque o cristão hoje em dia, ele é questionado pelas atitudes que tem. Ele é questionado pelas atitudes que expressa. E eu estou ficando muito mais preocupado com essas atitudes, porque, ao meu ver, essas atitudes agora estão sendo cometidas no meio cristão, no meio da igreja e também lá fora. E essas atitudes estão questionando o contexto cristão do nosso tempo. E por questionar o contexto cristão do nosso tempo, nós perdemos credibilidade. Tem que atentar para isso. Um texto de 1 João, quero ler com você hoje. Primeira carta que João escreve. E eu quero ler esse texto para que eu e você venhamos ser edificados no capítulo 2, versos 3 ao 6. Diz assim: Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Você é convertido, irmão? O processo de conversão está sobre a sua vida? Você decidiu mudar na sua vida? Quero que você atente para 3 coisas que eu vejo nesse texto. Em primeiro lugar, a primeira pergunta para nós é: se nós somos cristãos convertidos, a conversão exerceu sobre nós, então nós guardamos mesmo a palavra de Deus em meio às nossas atitudes? O contato com a palavra te mudou de fato, pelo testemunho que temos tido nos últimos dias? A maneira que você vive se parece com a maneira de Jesus? Pare para pensar agora e olhe para a sua vida e veja se você mudou. Porque o texto de Atos diz que teremos tempos de refrigério pela presença do Senhor. E a presença do Senhor está naqueles que são convertidos. Uma vida convertida precisa estar na presença de Deus, em tudo o que é e em tudo o que faz. Paulo denuncia isso em 2 Coríntios, irmãos, no capítulo 5 e verso número 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, se somos cristãos organizados espiritualmente, nós precisamos ser convertidos. Precisamos ser convertidos. Para quê? Para que convertidos? Porque o texto de Atos vai dizer que se assim nós fizermos, praticarmos arrependimento e conversão, nós vamos experimentar de um tempo de refrigério. E eu queria que você entendesse o que é que significa refrigério hoje, para me encerrar nessa noite. Refrigério significa alívio para a alma, paz, tranquilidade e conforto. Refrigério significa isso: alívio para a alma, paz, tranquilidade e conforto. Portanto, arrependimento e conversão é exatamente o seguinte: é a proposta do céu para experimentarmos uma vida cristã organizada e equilibrada espiritualmente. É hora da gente atentar para o que estamos fazendo, como estamos vivendo, e assim então experimentarmos desse tempo de refrigério. E eu digo isso, sabe por quê? Porque eu tenho observado a geração que nós estamos vivendo, as pessoas que estão congregando, as pessoas que estão na igreja indo e vindo,
e elas estão muito atribuladas. Elas não estão vivendo tempos de paz, não. Elas estão vivendo tempos difíceis, elas estão vivendo tempos de inquietude, e isso é tão somente porque o coração está cheio de rancor, de mágoa, o arrependimento não está sobre elas, e a conversão ainda não chegou sobre as vossas vidas. Portanto, eu quero lhe orientar no dia de hoje, para você que quer ter uma vida cristã organizada espiritualmente, atente para arrependimento, atente para a conversão, para que você experimente de tempos de refrigério, tempos de paz na sua vida. Essa é a palavra que Deus dividiu com o meu coração para dividir com os irmãos hoje. E eu espero que você reflita sobre isso e experimente esse refrigério sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma semana, um restante de semana aí, de paz, de muitas oportunidades de prática cristã, que exaltem e bendigam o nome do Senhor. Tá certo? Que a sua casa seja assim ricamente abençoada nesses dias, e que você possa estar desfrutando da palavra de Deus dia após dia, no nome de Jesus. Deixa eu abençoar a tua vida nessa noite. Eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre, no nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.